Olá, paz! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal do YouTube. É um prazer te receber aqui. Para você que ainda não é inscrito, se inscreva e ative o sininho para receber as nossas notificações e ficar por dentro dos novos conteúdos deste canal. Aqui temos também devocionais, testemunhos e ministrações para que você seja ainda mais abençoado. Como igreja, queremos te deixar um convite para que você possa nos fazer uma visita de forma presencial assim que possível e conhecer a nossa casa. Agora você ouvirá uma palavra que irá edificar a sua vida. Aumente as suas expectativas. Que Deus te abençoe. Lucas 15, nós vamos ler do 25 ao 32. Coloca na tela para nós, por gentileza. Lucas 15, do 25 ao 32. Quero falar sobre perdido dentro da igreja. E aí? É muita gente que se perdeu dentro da própria igreja. Eu quero falar sobre isso. Vamos lá? Lucas 25, 32. Diz assim, ó. E o seu filho mais velho, é sobre esse filho mais velho que eu vou falar, estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças, e chamando um dos servos, perguntou-lhes: o que era aquilo? O que está acontecendo aqui? E ele lhe disse: veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. Vamos lá, continua. E saindo seu pai, rogava-lhe que entrasse com ele, mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Vamos terminar aqui. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e achou-se. Senhor, fala conosco, queremos ouvir a sua voz, me usa no nome de Jesus. Vamos lá, capítulo 15, quero a tua atenção. Ele destaca em uma só parábola o mesmo assunto, com experiências diferentes, personagens diferentes. E primeiro assunto fala da ovelha perdida. E quando essa ovelha perdida foi achada, foi encontrada, o que o pastor fez? Ele convidou as pessoas e disse assim: vamos se alegrar, porque uma ovelha que estava perdida foi achada, foi encontrada. O segundo assunto é uma parábola só. Às vezes a gente acha que são 3 parábolas. O assunto é um só. É o que estava perdido e foi achado. O segundo assunto diz o seguinte: fala da moeda perdida. Quer dizer, uma mulher trabalhou, recebeu 10 dracmas, perdeu uma, e aí diz o texto que ela não se deu por satisfeito. Não basta eu ter 9, eu quero as 10. E aí diz o texto que ela varreu a casa, no meio da sujeira não acha nada. Diz o texto que ela acendeu a luz, no escuro não se acha. E diz o texto que ela perseverou com perseverança, com diligência, até que ela encontrou. E quando ela encontrou, assim como o pastor chamou a igreja e disse: venham se alegrar comigo, porque uma ovelha abandonou a igreja e agora apareceu de volta, voltou, vamos fazer uma festa. O texto vai dizer que esta empresária, essa mulher de negócio, ela convida os vizinhos, as vizinhas, e diz assim: venha se alegrar comigo, porque eu recuperei e resgatei
a minha dracma perdida. E o terceiro assunto, que é o texto que nós lemos, vai falar do filho perdido que voltou para casa. Sempre houve festa no momento da restituição, sim ou não? Sempre houve festa quando alguma coisa que estava perdida foi encontrada. Mas esse outro filho, ele não se alegrou. A história vai dizer que o pai oferece uma festa, ele está feliz, mas este irmão mais velho ficou totalmente desconcertado. E aí eu preciso ler, porque eu escrevi muita coisa aqui, eu preciso ler, não é muito meu perfil de pregação, mas vamos lá. No meio dessa festa do encontro, do resgate, da salvação, uma voz destoa. Aqui a gente já começa a descobrir gente que está perdida dentro da igreja. Quantas vezes, minha mãezinha querida, saudade da senhora, bênção, um beijo, bênção, vem cá, bênção, um beijo, Saudade. glória a Deus, paga uma janta para a senhora, glória a Deus. Ah, é você que está levando ela. Quantas vezes, mãezinha, hein mãe, quantas vezes a gente percebeu que fizemos um apelo, e aí alguém que estava desviado, alguém que nunca desceu as águas do batismo, tomou uma decisão, veio aqui para frente, foi lá naquele altar, entregou a vida para Jesus, e teve gente insatisfeito, não celebrando. É a turma que está perdida dentro da própria igreja, porque o filho que está conectado, independentemente do caráter e do que o filho que está voltando fez, é festa. Porque se eu não tenho motivo para me alegrar, se alguém veio para o altar e não faz muita diferença, se é o marido da fulana, se é o filho de tal pessoa, se isso não mexe muito comigo, no mínimo eu vou me alegrar porque o meu pai está feliz. Você vai para a casa do pai almoçar no domingo com a mãe, lá na casa da mãe, você sabe que tem lá a ovelha negra, a ovelha branca, a ovelha parda, os problemáticos, e você sabe que tem constrangimento, mas no mínimo você vai se alegrar. Por quê? Porque você sabe que o pai e a mãe estão felizes. E por mais que o camarada seja um drogado, a fulana, a ciclana seja uma prostituta, a mãe e o pai está feliz ou não está? Lógico que está. Qual pai, qual mãe que não quer ver o filho dentro de casa? E aqui a gente já começa a descobrir uma moçada aí que estão perdidos dentro da igreja. Porque quem está conectado, ele celebra. O filho mais velho, ele fica triste. Ele não quer aceitar aquela situação. O filho mais velho, ele fica do lado de fora. Ele não tem prazer no ambiente de culto. Aqui nós temos outro tipo de gente que está perdido na igreja. Então aqui no culto, perdido. Por quê? Porque lá fora é lugar da atmosfera. Gente que chegou mais cedo, gente que está conectado com o propósito, gente que serve na igreja, gente que ama Jesus, gente que vai embora um pouquinho mais tarde, gente que ainda ajuda a limpar banheiro quando termina o culto, pessoas que estão trabalhando e daqui a pouquinho eles vão estar sentados aqui na cadeira, se alimentando e servindo. Agora o que faz pessoas ficar do lado de fora enquanto tem festa aqui dentro? O que faz um marido pegar o celular e sair ali, dar um perdidão ali? O que faz às vezes um pai querer se enfiar lá dentro do baby? Não é porque ele ama a criança no sentido do cuidado, porque a criança fica lá do mesmo jeito, ele vai ficar lá conectando-se com outras coisas. Esse filho estava perdido dentro da própria casa. Por quê? Porque ele estava envolvido com o lado de fora.
Ele tinha dificuldade. Gente, por que eu estou pregando aqui, irmãos? A Elisete, nós tratamos isso lá, ouvimos um testemunho lindo da pastora Cássia, a esposa do pastor Salmo. Eles têm quase 40 anos de casamento. E ela contando do desafio. É por isso que tem pessoas aqui, com toda a sinceridade, dificilmente você vai ter a experiência de um dia pastorear uma igreja, ou de sentir o peso do pastorado, porque isso envolve muita renúncia. Você pode ter certeza que lá do aeroporto a pastora queria ir para casa tomar banho. Você pode ter certeza que ela não queria estar com a Laninha ali do ladinho sentado dela, queria estar curtindo, que aquilo ali é um grude, nasceu na pandemia, depois de 2 para quase 3 anos, que foi a primeira vez por meio do shopping e que foi se relacionar com outras crianças. Então ele é um grude. O que me faz estar aqui? O que me faz dizer, não, eu quero compartilhar uma palavra? Não sou centralizador, vocês sabem que não é do meu feitio. É o prazer de estar aqui. Eu estava dentro do voo, eu fui lá, conectei. Depois de uma caminhada aí de viagem, você sendo rico ou pobre, mas o fato de você ser fiel à empresa, você tem lá o direito de usar a internet lá dentro do voo. E eu já fiquei pegando aqui enquanto alguns estavam dentro do avião, decepcionado com os 4 sapatadas que o Flamengo levou no lombo, e outros corintianos celebrando do outro lado, eu era conectado com o que Deus estava fazendo aqui. Eu tenho prazer de estar aqui, irmãos, celebrar o ambiente da casa. Mas às vezes nós estamos perdidos, e talvez vamos ter que fazer apelo hoje. Ei, você que está há 20 anos na igreja, venha para Jesus. Ei, você que não falta nem uma ceia, é uma ceia da religião, vamos se assentar na mesa de verdade. E é muito perigoso você estar na casa do Pai, estar dentro da casa do Pai e viver perdido. Esse filho representou no Novo Testamento os escribas, os fariseus, uma turma que se consideravam santas e desprezavam os outros. Ele também está nessa crise. Esse filho representa aqueles que estão dentro da igreja, eles obedecem leis, eles são cumpridores de deveres, eles não se envolvem numa vida de pecado. Esse moço aqui não era um cara envolvido com a safadeza e com o pecado. Ele era apenas um cara perdido dentro da casa, um cara desviado no seio da própria família. E aqui nós temos pessoas que cumprem leis, que são obedientes, que no trânsito são bacana, mas o comportamento aqui dentro é terrível. A forma de viver a vida com a igreja, e isso na verdade é um reflexo lá do lar, de um lar disfuncional. A relação com os filhos, ninguém senta numa mesa para comer, ninguém tem prazer para celebrar a conquista do outro. Antes da mãe e o pai saber, conta-se para todo mundo, porque não se sente à vontade. Essa história aqui também tem a ver com aquele jovem rico. Ele foi criado na sinagoga, ele cumpria mandamentos, mas a Bíblia, Jesus vai dizer que ele está perdido. Jesus vai dizer, você precisa se encontrar com o reino. Então eu quero destacar aqui algumas coisas. A primeira é o seguinte: vive dentro da igreja, mas desobedece os 2 principais mandamentos, que é amar a Deus sobre todas as coisas e o seu próximo como a ti mesmo. Talvez você sempre ouviu falar do filho pródigo, e hoje eu estou falando não do filho pródigo, o outro filho que estava dentro da casa. E talvez você não está usufruindo deste lugar, não está vivendo tudo que Deus tem para você, porque você sempre está colocando uma bobeira na sua cabeça. Amar o próximo como a ti mesmo. E aí, irmãos, não tem como você estar conectado com a graça de verdade, não tem como você viver todos os propósitos de Deus, não tem como você fluir no ministério, se você não amar a Deus sobre todas as coisas, e você não amar o teu próximo, o teu irmão como a ti mesmo. Esse camarada aqui não estava amando nem o pai,
e nem o irmão. Que hoje haja um avivamento aqui nesta igreja, que haja um derramamento do Espírito Santo, que haja um quebrantamento do Espírito Santo no nosso coração, e que nós possamos romper, quebrar essas barreiras, amar um ao outro e amar o Deus desta casa, o nosso paizão, que se chama Jesus Cristo, acima de tudo e acima de todos. 2, vive dentro da igreja, aqui vai pegar, que são os crentes justiceiros. Vive dentro da igreja, mas gosta de confiar na sua própria justiça, gosta de cobrar, gosta de exigir. Ele era veloz para ver o pecado do irmão, mas não conseguia enxergar o seu interior. Ele era cáustico para condenar o irmão, enquanto via-se a si mesmo como um padrão de obediência. Ele se achava tanto que ele não conseguia olhar para si e ver os seus próprios defeitos. Os fariseus, se você for fazer um estudo, eles definiam pecado em termos de ações do estereótipo. Assim a gente fica ligado e vai descobrindo os fariseus dentro da igreja, que são sempre as pessoas que estão olhando do lado de fora. Fulano falou tal coisa, o fulano fez tal coisa, tal pessoa não cumpriu tal coisa, e nós não conseguimos enxergar aquilo que o irmão carrega dentro dele, que às vezes é o desespero de uma alma dizendo: me ajuda, me ajuda, me ajuda. Eles eram orgulhosos de si mesmo. E aí nós temos o profeta Jonas, esse filho mais velho. Ele obedecia ao pai, mas não de coração. Jonas é um exemplo disso no Velho Testamento. Ele se julgava tão santo que ele não quis ir lá para o meio dos pecadores. Ele se julgava tão perfeito que ele não, naquele lugar eu não vou. Tentou negociar com o próprio Deus e deu ruim para ele. Não tem como você viver na casa do Pai e fluir. Escute isso, eu quero a tua atenção. Se você a partir de hoje não aprender a olhar as pessoas do lado de dentro. Enquanto você não olhar as pessoas do lado de dentro, você vai ter dificuldade de dar valor na vida das pessoas. Às vezes você para o lado de fora, você faz um juízo, você tem uma interpretação, você pensa isso, pensa aquilo. Você quer ver um exemplo? Preguei lá em Santiago a primeira mensagem para casais. O tema: quem está em pé, vírgula, cuide-se, não caia, não caia. E aí eu disse assim para eles: não adianta você estar tudo bonitinho aqui, vocês estão gastando aqui 15 mil reais, porque eles pagaram toda a nossa viagem, eu e a pastora para ir lá pregar. Então as despesas eu fui vendo, eu falei, no mínimo cada casal está pagando esse valor. Eu falei, não adianta vocês viver todo esse glamour e ano que vem vocês estão divorciados, sair daqui e arrumar uma outra mulher. E aí tinha um camarada que ele me olhava com uma rejeição terrível. No segundo dia eu comecei a ficar mal, comecei a ficar até em crise. Será que eu estou indo bem, estou indo mal aqui nas palestras? Aí de repente fomos para um passeio lá, e o camarada nem olhava na minha cara. Aí dali a pouco a mulher dele começou a conversar, a falar umas coisas. Aí do nada ele chega pertinho e diz assim: quando eu olho para você, eu fico desesperado. Eu falei, por quê? Ele falou assim, porque parece que só está eu e você aqui, tudo que você fala é para mim. Eu se deixar, eu largo minha mulher aqui agora no hotel Japulo Ser, que é aqui mesmo em Santiago.
eu fazendo um juízo que o cara estava me rejeitando, e do lado de dentro o cara era desesperado. Então quando ele não me olhava, era o desespero da confrontação. Toca aí no teu irmão e diga para ele: quer me conhecer melhor e quer estabelecer um tempo novo ao meu lado, diga para ele: aprenda a entender quem eu sou do lado de dentro. Olha para ele e diga assim: eu sou carente do teu amor, eu sou carente da tua amizade, eu sou carente do teu perdão, eu sou carente do teu socorro. Ei, Quadrangular Palhano, Igreja de Jesus Cristo, o Pai está na casa dizendo: chegou o tempo, eu quero abrir os olhos de vocês, e eu quero fazer vocês enxergar aquilo que vocês não estão enxergando. Há um potencial diante de você, chamado teu irmão, e há um Deus com os braços abertos dizendo: para de condenar, para de criticar, deixe de ser legalista, para de exigir um pouco isso ou aquilo, e vá amar o teu irmão do lado de dentro, e vá usufruir, porque tudo é teu. Tudo é teu, irmãos. Tudo isso aqui é teu. Tudo isso aqui é teu. Mas nós gostamos de fazer a nossa própria justiça. Nós temos dificuldade, irmãos. Eu estou correndo aqui. Terceiro. Quarto. Vive dentro da igreja, mas está com o coração cheio de amargura. E aqui é um complexo que eu coloquei assim, ó, de santidade. É uma guerra, santidade, mas ao mesmo tempo rejeita os marginalizados. É um complexo. Eu estava lá agora no aeroporto, e aí é assim, irmãos. Eu tenho um cartãozinho lá que o banco me deu, e ele me dá 2 acessos ao ano numa sala VIP. Então eu estou ligado. Eu falei, tem gente vindo lá do Chile, nós íamos ficar umas 4 horas lá no aeroporto para vir para cá. Aí eu fiquei antenado. Falei, numa dessa Deus abre uma porta, porque tem aqueles irmãos que tem aquele cartão que entra quantas vezes quiser na sala VIP. Quantas vezes que entra e sai, come, bebe. Eu falei, dali a pouco vem um de lá. Cheguei pertinho dele. E daí, pastor? E daí, tá animado? Pô, foi bom demais. E aí eu já entrei no assunto. Falei, foi bom demais estar com você. Tá indo para onde? Eu falei, irmão, eu estou igual Jesus Cristo, igual o Filho do Homem, não tem aonde reclinar sua cabeça, aleluia. Aí ele falou, então me siga aqui, porque a bênção está aqui, meu cartão pode entrar até 40 pessoas comigo. É sério, não estou brincando não. Não estou brincando, está ali a pastora, até 40 pessoas. E aí eu percebi, porque teve uma hora lá, na ida lá, que eles contaram que entraram em 26 com ele. E ele vem. Aí tinha um casal que estava meio jururu, andando para lá e para cá, perdido, que estava lá na caravana. Eu chamei eles, falei, o que está acontecendo aqui? Nós estamos se movimentando. Eu falei, vem comigo, a porta abriu, e vem cá. Aí começou a entrar aquele povo. Aí dali a pouco ele falou, pastor, antes de eu entrar, segura aí um pouquinho que eu estou vendo um movimento. Aí ele voltou, e aí tinha uma mulher grávida, com, pelo jeito, o marido do lado, mas muito mal vestido, com muito frio. Eles entraram no aeroporto e eles estavam olhando os salgados, olhando assim com a mão, sabe, olhando os salgados. Ele foi lá e falou assim, peguem aí o que vocês querem, peguem aí. Ele falou assim para mim, pastor, a minha fazenda no Goiás tem 2.000 alqueires de terra, a do Mato Grosso tem tanto. Pastor, minha vida é assim. Pastor, meu pai não era fazendeiro, eu sou fazendeiro. Pastor, eu era um quebrado. Eu fiz uma aliança com Jesus, ele me contou umas coisas, eu decidi mudar a história da minha vida. Pastor, às vezes eu estava chupando um pirulito. O senhor pode se sentir meio enojado, mas até os cachorros chupavam o pirulito comigo. Eu repartia minhas comidinhas na minha pobreza com o cachorro, com a cadelinha, com o totó. Não vou dar comida para essa turma aqui? Quem reparte fica com a melhor parte.
Aí ele falou: pastor, estou impactado, vamos dar comida para eles aqui, daqui a pouco nós entramos lá, nós vamos comer cada coisa poderosa. E aí eu falei para Elisete: viu, não precisamos ser ricos, precisamos só encontrar um rico. Sabe, irmãos, ô Elisete, você dava alguma coisa para ele assim, olhando assim, que ele era rico assim? Que nada, gente. Simples de tudo. Simples de tudo. A Bíblia diz que muitos hospedaram anjos e não souberam. Olha aí para o teu irmão e diga assim: eu vou te observar melhor, porque numa dessa você está com um black aí na tua carteira. Eu vou comer uma pizza aí hoje com você. Olha aí para quem está do teu lado e diga assim para ele: não deixa o teu nível de santidade ridicularizar o meu nível de pecado. Diga aí para ele. Diga para ele: me ajuda, por favor. E esses complexos, irmãos, ele vai nos ferindo. E talvez é o sentimento que você carrega aqui dentro da igreja. Sabe? Você se sente um rejeitado. Pastor não lembra de mim. Fulano não me cumprimenta. E aí, o fulano chegou tal dia na igreja, o pastor já está dando moral para ele. Eu estou aqui há tanto tempo e as coisas não estão acontecendo. Talvez você está vivendo dessa forma aqui dentro. E aí, irmão, pensa comigo. Você que já está há um tempo aqui na igreja, o tempo que você fica aí brigando, reclamando, porque não fazem isso, por que você não me ajuda a cuidar de quem está chegando? Por que você não me apoia a cuidar melhor desta igreja? Por que você não deixa um pouquinho de se preocupar com você e me ajude a se preocupar com aqueles que vão se converter? O ressentimento isolou aquele filho do pai. Então não fique mais se comparando aqui dentro. Não fique mais julgando nada aqui dentro. Se sinta à vontade, é a minha casa, aqui é a minha liberdade, aqui é o meu convívio. Então ele recusou entrar, ele quis celebrar do jeito dele. E aí não dá, por quê? Porque do lado de fora você vai mergulhar na amargura, e do lado de dentro você vai mergulhar na presença do Espírito. Olha o que ele diz: esse teu filho. Já viu o pai quando diz para a mulher: olha o teu filho aí o que está fazendo. Não é assim que a gente também se comporta? Esse teu irmão. O pai corrige ele. Observa o texto, ele diz assim: esse é o teu filho. E o que o pai diz para ele? Não, esse é o teu irmão. Esse é o teu irmão. Quinto, vive dentro da igreja, na presença do pai, mas anda como um solitário. Chegou a hora de você mergulhar, de você acreditar no poder do Espírito Santo. É a bênção do pertencimento, é a bênção da graça. Irmãos, nós temos problemas de liderança. Um peca, seja aqui na esfera local, seja na esfera regional, seja na esfera estadual, seja na esfera nacional e até internacional. É uma igreja com mais de 100 anos, uma igreja que está em mais de 160 países, chamado Quadrangular. Nós precisamos continuar acreditando que independentemente se o pastor A, B ou C, seja Ricardo, fulano ou ciclano, errou, pecou, falhou, fez isso ou aquilo, cada um vai ter que responder diante de Deus. Esta igreja carrega uma marca, é a marca do Jesus que salva, do Jesus que batiza com o Espírito Santo, do Jesus que cura e do Jesus que em breve voltará. O Pai está na casa, essa igreja não tem dono, o dono é Jesus Cristo. O poder do Espírito Santo está aqui, meus irmãos. Tem estrutura, tem administração, tem organização, tem logística, tem liturgia, mas o brilho é o poder do Espírito Santo. Se sinta parte desta casa, me ajuda a trazer aqueles que se perderam de volta para esta casa, convide eles, estenda as mãos para ele. Se nós podemos colocar um tapete vermelho
para que esses homens aí que se dedicaram e fizeram o curso, homem ao máximo, se aperfeiçoaram, estão melhor do que já eram. Ah, meus irmãos, por que nós não podemos colocar um tapete vermelho desse para receber o bêbado, para receber a prostituta, para receber o perdido, para receber aquele que se perdeu, aquele que se desviou? Nessa noite o Pai quer colocar um sapato novo no teu pé, o Pai quer colocar um anel novo na tua mão, o Pai quer fazer uma festa para você, o Pai quer fazer o filho que ficou na casa, que está aqui comigo, que nunca se desviou, que nunca aprontou. Não é para você se sentir o dono disso aqui, é para você usufruir comigo e me ajudar a amar essa turma. Vai voltar gente depois dessa mensagem. Muita gente da tua família vai entrar por aquela porta e vai ter um encontro poderoso com Jesus Cristo. Aleluia! Você precisa se sentir parte desta casa, parte desta casa. Deus tem uma vida abundante, Deus tem rios de águas vivas, Deus tem as riquezas insondáveis, Deus tem a suprema grandeza do seu poder, Deus tem a paz que excede todo entendimento, Deus tem alegria, a sua glória, Deus tem vida de delícias, diz o texto, para a sua alma e para o seu coração. Esse filho não está aproveitando a herança, não está curtindo o ambiente. Esse filho não está vivendo tudo que é direito dele. Ele não tem comunhão com o pai, é como Absalão, está em Jerusalém, mas não pode fazer um face a face com o rei. Não vale a pena, meu irmão. Se liberte dessa síndrome de Absalão hoje, porque senão você vai querer matar o teu próprio pai, você vai querer assassinar o próprio rei, você vai puxar o tapete de alguém para poder ocupar a posição, você vai cometer um homicídio dentro da própria casa. Você não precisa disso. Persevere. É a música de Nani Azevedo. A fila anda, chega a minha vez. Lá na tua empresa, lá onde você trabalha, vai chegar a sua vez. Aqui na igreja vai chegar a sua vez. Na vida de forma geral, vai chegar a sua vez. Quantas coisas eu vivi esses 4 dias. Chega uma hora que acontece. Chega uma hora que acontece, irmãos. Esse evento que eu fui lá pregar, um ano vai Silmar Coelho, outro ano vai Josué Gonçalves, outro ano vai Cláudio Duarte. Essa turma que fala para casar, e chegou a vez de o Ricardo Batarse. Toca aí no teu irmão e diga para ele: vai chegar a tua vez também. No nome de Jesus, no nome de Jesus. Aleluia. Eu quero terminar essa mensagem dizendo o seguinte: o mesmo pai que saiu ao encontro do filho pródigo para abraçá-lo, ele sai para conciliar este irmão. É o mesmo pai. Remédio para esse filho era a manifestação da cura do outro. Então hoje, se liberte desta ideia de que o fato de você nunca ter abandonado o pastor Ricardo, o fato de você nunca ter deixado essa igreja, sempre fiel aqui, não defina isso como direitos, que não seja o de usufruir. Hoje de manhã, eu estava já no voo, às vezes entrava internet, às vezes não, no culto, uma pessoa nova aqui, da igreja, nova, ela é nova, ela veio de outro lugar, longe daqui, acho que lá do norte do Brasil, e aí mandou uma mensagem: pastor, eu tenho algumas coisas para te falar. Número 1, está uma presença aqui nessa igreja muito forte. Estava louvando aqui, estavam pregando aqui, a pessoa estava sentada aqui mandando mensagem para mim lá: pastor, está forte o que Deus está fazendo aqui, a presença está muito gloriosa aqui.
Segundo, pastor, eu quero te falar o seguinte: a igreja está mais bonita do que o final de semana passado. E está mesmo, ó. As telas das laterais estão funcionando. Já arrumaram aqui a parte da frente. Olha só que legal. Aí a pessoa disse assim: veja lá na segunda quanto que a empresa cobra para colocar. Eu estou acreditando aqui que o que eu tenho de saldo lá no meu cartão vai dar para mim parcelar, e eu quero pagar a forração nova. Irmãos, e aí? Hoje em dia está difícil. Se você mencionar fulano fez tal coisa, a gente de vez se alegrar, a gente se enche de ciúmes, de competição. Nós temos dificuldade de entender da seguinte forma: é o momento dele, deixa ele abençoar. Já tive o meu momento, eu já tive o meu momento. Daqui a pouco você vai viver outro momento. Curta, entre aqui para amar e para ser amado. Entre aqui desarmado. Entre aqui com este sentimento: se eu sou o filho pródigo, o meu pai quer fazer uma festa e quer colocar um anel no meu dedo, ele quer me honrar. E entre com este sentimento: se eu não sou um filho pródigo e eu sou desta casa, eu preciso aprender a participar, a usufruir, a me envolver com tudo que Deus está fazendo neste lugar, irmãos. Porque o ser humano, ele é cheio de crise, sim ou não? Sim ou não, gente? Você quer ver uma coisa? Final de semana passado, eu contei para vocês aqui que nós estávamos com um aperto para pagar o aluguel do prédio, sim ou não? E aí vocês ofertaram, sim ou não? Nós levantamos aí 80 e poucas pessoas que deram, 100 e poucas pessoas que deram 80 e poucos reais. Um deu um pouquinho menos, outro um pouquinho mais. Nós atingimos, irmãos, mais do que era o valor, e que já conseguimos fazer outras coisas. Glória a Deus. Aí a pastora pegou um vídeo que tinha uma irmã lá, um casal que ficava atrás de mim da pastora, fazendo vídeo, foto. Não paguei nada, a alegria dela era fotografar eu e Elisete. E o marido atrás: amor, não estou aguentando mais. Pastor, para um pouquinho de tirar foto, para um pouquinho. E rindo, e a gente brincando. Aí dali a pouco eu vi a pastora pegando o celular lá no hotel para postar algo. Aí veio assim na minha cabeça: eu estou abrindo aqui o coração. Meu Deus, se pegar o corpinho de um crente desavisado, ele vai dizer: será que o pastor pagou o aluguel mesmo? Ou ele está fazendo bagunça lá na montanha, no meio da neve, com o meu dinheiro? Eu apenas estou dizendo aqui para vocês o quanto nós sofremos. Eu não estou falando agora, eu como pastor, eu estou falando o quanto nós sofremos, as nossas crises, as nossas síndromes, as nossas barreiras, as nossas carências, as nossas culpas e tantas coisas, irmãos. Aí de repente eu falei assim: olha, quem decidiu amar eu e a pastora, eu não preciso provar nada, eles vão me amar. É igual aquela história: quando alguém quer te amar de verdade, você não leva para comer fora, você não dá presente, a pessoa sempre está ali: te amo, te amo. E quando a pessoa decidiu não te amar, não gostar de você e não querer se relacionar com você, você pode fazer o que for. Você pode pagar conta de restaurante, você pode dar presente. Lá tal dia vai haver confusão. Por quê? Porque a pessoa, ela carrega algo dentro dela. Que hoje possa haver cura neste ambiente, que hoje possa haver restauração neste ambiente, que hoje vocês aqui do altar, vocês possam desenvolver essa cultura, que vocês não venham se comparar com ninguém, que vocês não venham. Eu me lembro um dia que nós recebemos uma banda de fora, e aí acabou o culto, teve uma janta para o pessoal que veio de fora cantar aqui, eles jantar. Aí alguém do louvor, isso faz tempo, Bruno, você não era o líder, alguém disse assim: eu não entendo, eu estou aqui na casa, ninguém faz janta para mim. Aí vem alguém de longe e acaba o culto, eles vão lá e dão uma janta. Aí eu falei: mas o que você quer? Você gostaria de viajar, atender um convite e não ter nenhuma janta? Quer dizer,
Gente, isso aqui é de vocês, não se compara com ninguém. Não se compara com ninguém. Os pastores que estão aqui, hoje está difícil. Difícil. Quantas mensagens eu recebi, pastor? O Beto destruiu tudo. Uma baita de uma mensagem de manhã. É duro falar aqui. Porque talvez alguém diga assim, ó: o dia que eu preguei, o pastor não fez esse merchan. O dia que eu preguei, o pastor não falou isso a meu respeito. Nós temos que se libertar dessas coisas, irmãos. Tirar essas bobeiras. Porque é isso que você reflete lá dentro da sua casa. Deixa Deus fazer o que Ele tem que fazer na sua vida e através da sua vida. Vai ser lindo o que nós vamos viver neste lugar. Vai ser lindo o que o Papai do Céu vai nos dar aqui de almas e de vidas transformadas. Se coloque em pé na presença do Senhor. E você que me acompanha pela internet, aonde você estiver e agora, talvez você está aí, escondido dentro do teu quarto. Talvez você não quer se envolver mais com a igreja, justamente por causa dessas coisas. Porque você não se sente valorizado. Quebra essa barreira hoje e se sinta amado pelo Pai. Levante as suas mãos para o céu. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais